Fala galera, que semana, hein meus amigos, que semana, estamos chegando à última aula da semana do Mestre Marombeiro. Eu espero que todo esse conteúdo que foi dado para vocês tenham ajudado vocês a ver o seu treino com outros olhos, né? A você estar mais bem direcionado ali, que sirva como uma espécie de GPS, que tenha te ajudado a estar melhorando seus ganhos de hipertrofia no seu treino. E tanto que eu tenho uma notícia boa para vocês, essas aulas aqui eu não tô aqui para vender nada para vocês. Essas aulas, se você quiser ver e rever, vai ficar no ar o tempo inteiro. Ainda vai ter lá a playlistzinha no canal do YouTube do Mestre Marombeiro. É só chegar lá. E pô, eu tô cansado, muito cansado essa semana aqui, pô, gravar vídeo, editar vídeo todo dia é uma correria louca. Hoje eu tava até conversando com o editor, que eu tinha feito uma confusão danada nessa história de qual vídeo vai, qual vídeo não vem, mas ao mesmo tempo que eu tô cansado, eu tô muito feliz, porque eu tô entregando o máximo que eu posso. O máximo que eu sei de conhecimento prático, o máximo que eu sei de conhecimento científico. E a única maneira de ajudar vocês é justamente isso. É abrindo a caixa preta, assim, liberando tudo que eu sei. Não tenho medo. Eu quero que vocês aprendam, esse é meu intuito. E o que rolou, né? Nessa semana do Mestre Marombeiro, a gente já falou sobre aderência. Pô, eu posso resumir a aderência para vocês o seguinte, que de nada adianta eu ter um treino teoricamente perfeito se esse treino não encaixa na minha rotina, se eu não consigo executar. Se você tiver uma baixa aderência, vai ter um baixo resultado. Uma alta aderência, a chance de ter resultado é muito maior. Então, o primeiro passo, a base para o seu treino ser eficiente e dar ganho de massa muscular é gerar aderência. Segundo, a gente falou sobre volume, intensidade e frequência. Pô, volume, intensidade e frequência são três variáveis que conversam entre si, né? Porque eu manipulo uma, consequentemente eu já manipulo a outra. E dentre essas três, o volume é disparado a principal variável para estar gerando ganhos progressivos de massa muscular. Se você quer ganhar massa muscular, a maneira mais fácil de fazer isso é estar aumentando o volume. Pô, às vezes você vai lá, ataca método, estratégia avançada e você teria mais resultado de simplesmente acrescentar um exercício, acrescentar uma série. Essa é a maneira mais fácil e comprovada cientificamente para te trazer ganhos superiores de hipertrofia muscular, né? A gente já falou também sobre progressão, porque, pô, não adianta, lembra que seu corpo é uma máquina com alta capacidade de adaptação. E de nada vai adiantar você fazer um treino e manter o mesmo volume, a mesma intensidade por muito tempo. Aí o seu corpo vai falar, pra quê, pô? Pra que eu vou aumentar a hipertrofia? Se para fazer os exercícios que eu tô fazendo, eu consigo, não está sendo nem um pouquinho desafiador. Então você tem que estar sempre buscando se desafiar um pouquinho mais. Senão, não vai adiantar de nada. Vai atingir um platô ali e não vai conseguir progredir, evoluir além daquilo. Já falamos também na aula passada sobre a seleção de exercício. Pô, eu gostei que quebramos diversos mitos nessa aula. Essa é a aula anterior. Se você perdeu, corre lá, assiste, reassiste, corre no post do feed lá do Instagram, deixa um comentário, compartilha, vamos interagir. E hoje a gente vai falar do topozinho da pirâmide ali, que são variáveis não tão importantes quanto volume, intensidade, frequência e aderência, mas também tem sua importância dentro da periodização, dentro da programação de um treino, para estar gerando o máximo de resultado de hipertrofia, né? E quais são essas variáveis? São justamente o intervalo de descanso, quanto tempo você deve descansar entre cada série. E se brincar, essa é uma das variáveis mais negligenciadas dentro da academia, né? Que a pessoa vai lá, faz o exercício e o que ela faz? Fica mexendo no celular, fica no oba-oba ali, no bem bom e esquece de controlar o intervalo de descanso. E a outra variável é o tipo de contração, né? Pô, será que existe uma melhor contração para hipertrofia? Contração concêntrica, excêntrica ou isométrica? Eu vou explicar tudo isso para vocês nessa aula de hoje. Se é melhor fazer um movimento lento ou fazer um movimento rápido, vou trazer isso para vocês. E sem chega de enrolação, chega de blá blá blá, blá blá blá, e vamos treinar que é para ficar um monstro. Finalizando essa pirâmide hoje aí, pô, você vai lá, veja e reveja, desfrute todo o conteúdo que está disponível para você de graça e vai ficar aí forever alone, vai ficar para a vida inteira. Para toda vez que você tiver dúvida, vai lá, verifica e aprende um pouquinho e ajuste o seu treino para estar se tornando um mestre marombeiro, tá entendendo de tudo que precisa para estar gerando ganhos progressivos de massa muscular. Primeiro a gente vai falar do intervalo de descanso, né? Por que eu utilizaria um intervalo de descanso longo? O que um intervalo de descanso
longo, aí eu tô falando um intervalo acima de 3 minutos, entre 3 e 5 minutos entre cada série. O que ele ocasionaria no meu corpo, né? Um intervalo longo, ele permitiria ter um ótimo recrutamento neural. Porque toda vez que você faz um exercício, o que acontece? Você gera um nível de fadiga tanto no seu músculo, ali na periferia, quanto um nível de fadiga central do seu sistema nervoso. E para o seu músculo contrair e gerar força e fazer o exercício, é justamente a junção desses dois mecanismos. É o seu cérebro mandando o estímulo e seu músculo indo lá e executando. É tipo, pô, o cérebro é o chefe, fala, vai lá músculo, contrai. E o músculo vai e contrai. Então, um intervalo de descanso maior entre cada série e permite ter um ótimo recrutamento neural, porque eu vou estar sempre bem descansado. O nível de fadiga vai ser reduzido. Como também, o que me permite, né? Se eu tenho um ótimo recrutamento neural, eu tenho uma excelente recuperação neural, eu também tenho uma excelente recuperação energética a nível da periferia, a nível ali do seu músculo, né? Toda vez que o seu músculo realiza um exercício, ele utiliza as fontes de energias que tem ali para ele disponível, creatina, carboidrato principalmente, né? Se tratando de musculação, aí se eu dou um intervalo de descanso maior, eu permito que esses estoques se reabasteçam. Então se eu quero fazer um treino, que eu quero manter a carga do treino, que eu quero manter o número de repetições para aquela carga, seria indicado fazer um intervalo mais longo, ali entre 3 e 5 minutos, pelo menos acima de 2 minutos de descanso, né? E quando eu faço um intervalo curto, o que teria diferente? Pô, um intervalo curto, diferente que eu não tenho um tempo excelente para me estar recuperado para fazer a próxima série, né? Então eu vou estar aumentando substancialmente o nível de fadiga que aquele treino está gerando. Então você vai sair bem mais cansado. Vai ficar mais cansado, o desempenho entre uma série e outra é natural que caia, porque você está descansando um pouco. Então eu estou tendo pouca recuperação tanto do cerebral, a nível central, quanto da periferia ali do seu músculo. Só que um intervalo mais curto pode me dar uma boa resposta hormonal, né? Pô, o que é isso? Eu vou estar liberando mais GH e mais testosterona ali durante o treino, como também uma boa resposta metabólica, eu vou estar acumulando mais subprodutos provenientes da contração muscular, né? Lembra que toda vez que o músculo contrai, ele libera algumas substâncias. Isso dando um intervalo de descanso mais curto, menor que 2 minutos, essas substâncias, o tempo de ser removido e de ser retirado é reduzido, então ela se acumula ali dentro do seu músculo. E também gera um estado de pump muito maior, né? Quem não treinou já um rest pause, por exemplo, né? Intervalozinho de 10, 15 segundos entre cada série, ou intervalo de 1 minuto entre a série, pô, você é um pump, você sai do treino, meu irmão, maroto. Eu falo, pô, podia ficar assim, mas não fica, né? O que a ciência diz, né? O que será que é melhor? Um intervalo de descanso curto, tendo em vista essas diferenças do intervalo mais longo para o intervalo mais curto. Eu trouxe justamente esse estudo científico que quis comparar o efeito do intervalo de descanso entre as séries e a indução de hipertrofia muscular, né? E o que esse estudo concluiu? Ele concluiu o seguinte, que de 2 a 5 minutos de descanso eu tenho basicamente os mesmos ganhos de hipertrofia. E quando eu comparo de 2 a 5 minutos de intervalo com intervalos menores que 2 a 5 tendem a ter melhores resultados de hipertrofia. Mas por que intervalos de descanso mais longo trariam mais benefícios para a hipertrofia muscular, né? Lembra qual é a principal variável de hipertrofia? O volume. Então se você descansa mais, consequentemente você chega mais cansado, você consegue manter o mesmo número de repetições ou treinar mais próximo do número que você fez anteriormente, porque você está mais descansado tanto a nível central, do seu sistema nervoso central ali do seu cérebro, quanto a nível muscular. Então você vai conseguir treinar com o volume mais alto e manter a carga mais alta do treino. Por isso, possivelmente gera melhores ganhos de hipertrofia. Só que, lembra lá que todo castelo tem seu fantasma? Toda vez que eu descansar de 2 a 5 minutos, vamos supor que eu descansava 1 minuto entre cada série, passei a descansar 2, eu vou ficar mais tempo dentro da academia, né? E aí eu tenho que levar em equilíbrio essa situação, porque nem todas as pessoas têm mais tempo para ficar dentro da academia treinando, gostam de ficar muito tempo treinando. Uma combinação bastante interessante que eu gosto de fazer na prática é o seguinte, comece por exercícios básicos isolados ali, eu dou até prioridade para a zona de força para esses exercícios e realizo eles com intervalos mais longos e finalizo o treino
com exercícios isolados e utilizando intervalos mais curtos. Eu tenho uma combinação dos dois estímulos, né? Aí eu nem prejudico o volume, como eu também tenho um melhor pump, que dá no intervalo curto, tenho um melhor inchaço, um maior estresse metabólico, uma maior liberação hormonal, e eu consigo manter o volume, manter a intensidade do treino. Então, se você planejar e ajustar tudo direitinho, dá para programar muito bem. E eu trouxe umas recomendações aqui para vocês. O que eu recomendo para você? Que o intervalo de descanso do seu treinamento tem que ser baseado no objetivo principal do seu treino. Se você vai fazer períodos que treina mais próximo ali da zona de força, ali entre 6 ou até 1 a 8 repetições, se a prioridade do treino está ali, dá intervalo de descanso mais longo, justamente para você manter a carga, para você manter o volume daquele exercício. Então você precisa descansar mais, dá intervalos mais longos, pelo menos acima de 2 minutos. Já se você quer treinar com a característica ênfase em zona de resistência muscular, acima de 15 repetições ou acima de 12 para lá, pode estar escolhendo trabalhar com intervalos curtos ali de 30 segundos até 2 minutos. E justamente uma recomendação interessante que eu gosto, tem até uma meta-análise que conclui isso, mas eu não incluí ela nessa aula, foi a que eu dei para vocês anteriormente, né? Começa o exercício dando prioridade em força com intervalos mais longos e finaliza por outros exercícios com intervalos mais curtos e um número maior de repetições. Que aí lembra, a gente consegue estimular a hipertrofia aqui de forma geral, com características de força, não perco volume, não perco intensidade do meu treino e com características de resistência e com alto estresse metabólico ali. Sacou na ideia? É maneiro demais, irado. E o tipo de contração, né? Teria uma melhor contração muscular? Primeiro vamos bater o ponto e o que é o tipo de contração, né? O nosso músculo, ele exerce força basicamente de 3 maneiras. Eu posso fazer uma contração excêntrica, vamos supor que eu estou fazendo uma rosca direta, tá aqui na minha mão o halter. Toda vez que eu estou encurtando o movimento, estou contraindo o músculo, eu estou fazendo uma ação concêntrica. E toda vez que eu estou voltando, esse músculo está sendo alongado pelo peso, eu estou fazendo uma ação excêntrica. Então, estou contraindo, concêntrico. Estou alongando o músculo, ação excêntrica. E o que seria uma ação isométrica, né? É quando eu exerço força sem realizar movimento da articulação. Vamos supor, eu peguei o peso aqui, levantei ele, contraí, seguro, 20, 30 segundos. Isso é uma ação isométrica. E a respeito da velocidade de contração, tem 3 classificações para elas. Tem uma classificação lenta. O que seria uma lenta? Eu demoro mais que 4 segundos para fazer uma ação concêntrica e uma ação excêntrica. Demorou mais de 4 segundos, esse é caracterizado como um movimento lento. E o que seria uma ação moderada? É quando eu gasto entre 2 e 4 segundos para fazer justamente isso, uma ação concêntrica e uma ação excêntrica. Concêntrica, excêntrica. O tempo total desse movimento tem que ter durado entre 2 e 4 segundos. É uma velocidade moderada. E uma velocidade rápida seria fazer esse movimento de forma explosiva. Que é pegar aqui e fazer ele com menos de 2 segundos. Aí, opa! Foi, voltou. Eu errei. Que isso? Ninguém viu. Pegou a câmera. Opa! Foi, voltou. Entendeu? Então, esses são os tipos de contração. Concêntrica, excêntrica e isométrica. E a velocidade de contração. Lenta, moderada e rápida, né? Agora que a gente sabe como que o músculo exerce força e como é caracterizada essas velocidades, o que a ciência diz pra gente sobre a velocidade, né? Esse aqui é um artigo de revisão sistemática e meta-análise, é top, questão de referência é padrão mais alto possível. E o que esse artigo concluiu? Desde ações rápidas lá entre meio segundo até 8 segundos, gera os mesmos ganhos de hipertrofia. Então você vai ficar preocupado com controlar a velocidade de execução do exercício para quê? De meio segundo até 8 segundos os resultados são iguais. Mas olha esse atenuante. Aquelas ações super lentas, super slow motion, você acaba tendo um pior resultado, maior do que 10 segundos. Mas por que seria esse pior resultado de hipertrofia? Basicamente porque para você controlar o movimento super lento, acima de 10 segundos, o que vai acontecer? Você vai ter que reduzir muita carga. E se você reduz muita carga, você acaba reduzindo a intensidade do seu treino, acaba reduzindo o volume. E lembra lá na pirâmide de variável onde é que está a intensidade e o volume? Está lá embaixo, está entre as mais importantes. Então, não faça movimento super lento.
A dica que eu dou pra você é, pô, executa o movimento de uma velocidade normal, pô. Não precisa se preocupar muito, se preocupar em fazer a técnica bem feita e fazer normal. Se você estiver até controlando muito o movimento, é sinal que você está treinando com a carga abaixo do que você poderia estar treinando. Fazer movimentos muito lentos, acima de 10 segundos, tem piores ganhos de hipertrofia. Então, não faça movimento muito lento, pô. Não seja mongolão que vai ficar... levinho, super concentrado. Para com isso, tá de sacanagem. Vai, monstro! Vai, monstro! Vai, monstro! E o que a ciência diz a respeito do tipo de contração muscular? Teria uma melhor contração? Será que é concêntrica? Será que é excêntrica? Será que é isométrica? Trouxe também mais uma revisão sistemática em meta-análise aí. É só padrão Gold aqui, lá em cima, a qualidade dos estudos científicos. E o que esse estudo concluiu, né? Tanto ações concêntricas quanto ações excêntricas geram hipertrofia. As duas são igualmente importantes para a hipertrofia. Só que tem um diferencialzinho ali, né? Um atenuante, uma tendência maior para ter melhores resultados para ações excêntricas. Mas por que ações excêntricas possivelmente pode ter melhores resultados de hipertrofia, melhores aumentos para a força muscular? É basicamente porque, de forma excêntrica, quando o músculo está voltando, eu consigo erguer cerca de 20 a 50% a mais de carga do que eu conseguiria para fazer só uma única repetição, né? Um RM de forma concêntrica. Então essa capacidade de tolerar uma carga maior faz que a contração excêntrica pode te gerar um benefício adicional para um ganho de hipertrofia. Então, pô, se você treina com parceiro, com acompanhado ali, uma estratégiazinha interessante é, pô, vou ali, ó, um treino, uma semana de choque que eu vou puxar um pouquinho a mais, vou fazendo supinão aqui, não dei conta mais. Beleza, você falhou concentricamente, amigo. Mas excêntrica você tem muito ainda. Chama um amigão ali, ó, pra te ajudar a subir e você controla a volta, valoriza a volta ali no segundo para estar tirando proveito dessa força a mais que a gente tem de forma excêntrica. Pegou dica? Só dica top, papai. Cola que é sucesso. O que eu trago de recomendações gerais para você do tipo de contração, né? Você deve variar a ênfase em cada contração em diferentes períodos. Em períodos que você está trabalhando com carga mais alta e dando uma ênfase lá em força, trabalha com prioridade em fase excêntrica. Aí daqui a pouco você tem que alterar a característica do seu estímulo, dar uma prioridade em fase concêntrica, ou encaixa no período do seu treino, em alguns momentos você vai fazer exercício de forma isométrica. Lembra, o melhor treino para hipertrofia é aquele treino que você nunca fez. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, quanto mais você variar esses estímulos de forma planejada, também não é variar o estímulo todo dia. Variar o estímulo todo dia não é variar porra nenhuma, é desorganização e falta de planejamento. Variou isso de forma planejada por algum período, você vai ter muito resultado de hipertrofia. E vai estar sempre quebrando um platô ali e alcançando um novo patamar para o ganho de massa muscular. Outra recomendação é: não se preocupe tanto com a velocidade de execução. Você viu lá que de meio segundo até 8 segundos os resultados tendem a ser iguais, só que um atenuante: não realize o exercício muito lento. Se você está controlando demais o movimento, é sinal que você está trabalhando com a carga muito abaixo do que você poderia estar treinando. Em vez de você ter benefício e ganho de hipertrofia, você vai acabar não ganhando massa muscular do nível que você deseja. Sacou? Pegou a dica? Anota aí, papai. Pega um caderninho, anota. Deixa o videozinho aqui, ó, favoritado, dá um like, que você vai ter aqui disponível para você assistir a hora que você quiser. Pra ver o passador. Aí eu quero passar slide, não passa não. É isso aí, galera. Com essa aula de hoje, a gente conseguiu fechar toda a pirâmide de variáveis para hipertrofia, né? Todos os detalhes, ó, amarrei tudo. Vamos? A gente falou de aderência, falou de volume, intensidade, frequência, falou de progressão, como é que você faz a progressão, diversos modelos de periodização do seu treino,
como você seleciona os exercícios. Pô, aqui essa aula tá irada, quebrei diversos mitos aí, que eu canso de ver até pessoas que são mestres, doutores, postando isso na internet. E tá de sacanagem comigo. Falo hoje fechamos intervalo de descanso, fechamos tipo de contração e, porra, fechamos a pirâmide inteira, meu irmão. Fechou. Tendo todos esses conceitos bem estruturados, eu tenho certeza que você vai ter ganhos expressivos de massa muscular. Não tenho a menor dúvida. Assina embaixo, assim, ó. Carimbo aprovado. E é isso aí. Fechou a semana do Mestre Marombeiro. Agora, use e abuse de todas as 5 aulas. Essa é a última aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês aí de forma bastante interessante, que tenha elucidado diversas dúvidas, que tenha quebrado diversos mitos e que vocês de fato tornem-se os mestres marombeiros, que desenvolvam o seu treino de hipertrofia com altíssima qualidade. O meu objetivo é justamente isso, ó. Pegar um treino, uma alimentação e ensinar você, pessoa comum, a como executar isso no seu dia a dia, sem neura, sem modinha, sem vitimismo, sem terrorismo nutricional, sem terrorismo de exercício, sem levantar bandeira para uma coisa ou outra coisa, que aqui eu trago a verdade nua e crua. Mesmo que doa em mim e não seja a melhor opção que eu tô falando para mim, eu falo isso para vocês. Valeu, tamo junto, é nóis, até mais aí, ó. Beijinho.